Vamos conversar mais uma vez sobre o Apocalipse de Paulo? Na nossa última conversa eu tratei do céu e agora eu quero conversar com você um pouquinho sobre o inferno. Mas antes de nós continuarmos, eu quero que você dê um joinha neste canal, neste vídeo, e se você ainda não é inscrito, se inscreva e assim você pode ajudar este canal a divulgar aí o seu conteúdo. Então vamos conversar sobre o inferno no Apocalipse de Paulo. Já tratamos antes, o Apocalipse de Paulo é um documento escrito no século IV, possivelmente aí em torno de 330 a 380, nesse período aí. Ele foi produzido no Egito, segundo alguns estudiosos, alguns historiadores, em algumas comunidades que podem ser comunidades monásticas, já que o ambiente dos castigos e dos galardões neste Apocalipse lembram um pouco o ambiente, o mundo monástico. E esse texto, então, quando ele vai tratar do inferno, ele apresenta aí esta estrutura de pecados, condenações e castigos diferentes. Deixe-me explicar para você. Depois que o apóstolo Paulo, neste Apocalipse, ele passa pelo céu, 3 céus, ele entra no inferno. Ele é conduzido por um anjo até o inferno, e lá no inferno ele verá, nos espaços infernais, 25 tipos diferentes de pecadores, 25 tipos diferentes de pecado, e ele vai perguntar para o anjo quem é este, e o anjo explica para ele. Isso lembra bastante aí a Divina Comédia de Dante Alighieri. Na verdade, é a Divina Comédia que se inspirou neste Apocalipse e no Apocalipse de Pedro. Estes dois apocalipses antigos, então, serviram de inspiração para o Dante Alighieri para escrever a sua Divina Comédia. Pois bem, ele passeia pelo inferno perguntando o que a pessoa fez e o anjo responde. Então, são 25 tipos diferentes de pecado, pecadores e castigos. Algumas coisas sobre estes pecadores e seus castigos. Há uma relação entre o que eles fizeram na terra e os castigos que eles aqui recebem no inferno. O Apocalipse, por exemplo, esse Apocalipse de Paulo, sempre relaciona o que a pessoa fez com o tipo de castigo. Por exemplo, se a pessoa ela cometeu o pecado da fofoca ou da mentira, aqui no inferno, o castigo dela é ter a língua cortada eternamente. Um demônio corta a língua dela, depois a língua cresce, corta de novo, a língua cresce, corta novamente, assim, pela eternidade. Se a pessoa não guardou o jejum, se ela não foi um crente obediente para guardar corretamente o jejum e enganou o cristão do lado, fingiu que jejuava e não jejuava, ou então ela trapaceou no campo do jejum, comendo o que não deveria. Pois bem, neste caso ela está aqui no inferno pagando um castigo relacionado com a gula ou com a sede, geralmente, ou com a vontade de beber alguma coisa, porque aqui no inferno ele pode estar pendurado pelas sobrancelhas em cima de águas e perto de árvores frutíferas sem poder comer e beber. Ou seja, o castigo dele pela eternidade é ver comida e não poder comer e não poder beber. Então os pecados estão relacionados com os castigos do inferno, ou os infernos estão relacionados com os castigos, com as coisas que as pessoas fizeram aqui na Terra. Mas um aspecto que é interessante mencionar para você aqui é o seguinte: aqui no inferno, boa parte destes 25 tipos diferentes de pecadores são cristãos. Há poucos pagãos aqui no inferno. Você encontra talvez 2 ou 3 aqui que são pagãos, mas a maior parte desses que são descritos aqui são cristãos. E estão aqui no inferno porque desacataram, desobedeceram, transgrediram algum tipo de comportamento que a comunidade do autor desse texto idealizava e desejava que as pessoas acompanhassem. Por exemplo, o cristão que não tratou bem o órfão e a viúva está aqui no inferno. O bispo que não fez bem o seu trabalho está aqui no inferno. O presbítero que não cumpriu bem o seu ministério também está aqui no inferno. E por aí adiante. São figuras que não fizeram bem o que elas deveriam fazer e estão aqui no inferno. Isso mostra para a gente o contexto já do século IV. É bom lembrar que no século IV o Império Romano está em amplo processo de cristianização e os pagãos não são mais um grande problema para os cristãos. Se no século III os pagãos ainda perseguiam os cristãos, no século IV esse elemento já não é tão significativo assim. E os cristãos agora não têm mais tanta dificuldade em relacionamento com os pagãos, porque haverá um processo de conversão quase
completa do Império Romano, chegando aí a 90% da população romana cristianizada no final deste século IV. Então, é por causa disto que os personagens que estão no inferno neste Apocalipse de Paulo são, em sua maioria, cristãos, já que não há pagãos no mundo deste autor de forma significativa para ele lembrar de colocá-los aqui no inferno. Destaco também que o fato de ele colocar no inferno presbíteros, bispos, diáconos, leitores, que é um cargo da igreja da época dele, ele coloca essas figuras no inferno. Este fato, estas presenças aqui no inferno, indicam para a gente que o autor desse Apocalipse poderia estar com alguma dificuldade com lideranças locais. E essas dificuldades, esses conflitos de liderança, se traduzem na forma de ele descrevê-los no inferno. Essas descrições de bispos e presbíteros no inferno indicam algum conflito com a liderança local, aparentemente. O Apocalipse trata pouco de doutrina. Tem aqui apenas 2 pecados relacionados com doutrina. Estão aqui no inferno quem não afirma que Jesus nasceu da Virgem Maria e que Jesus não veio em carne. Ou seja, são apenas 2 pecados relacionados com doutrinas cristãs. E a maior parte dos pecados são relacionados com conduta, com comportamento, relacionados com sexualidade, com a prática do bem, com comida e outras coisas mais do universo cristão. Então, o Apocalipse de Paulo é um documento escrito para cristãos que trata do inferno nessa perspectiva cristã, colocando nele, basicamente, cristãos que divergiram da proposta que o autor do Apocalipse tinha para o cristianismo. Nós vamos parar por aqui sobre o Apocalipse de Paulo. Eu posso até voltar a este assunto se você quiser. E se você desejar, comente aí embaixo o que mais você quer saber sobre esse Apocalipse. Tem alguma outra curiosidade? Tem algum outro interesse? Então escreva aí nos comentários. Compartilhe também com alguém que você acha que possa se interessar por essa temática. E a gente volta no próximo vídeo. Até lá, se Deus quiser.